vagando pelas minhas pastas de arquivo de Ilustra, até que encontrei um rascunho que estava largado sem ser finalizado. Quem desenha sabe como isso é muito comum. Então eu decidi que eu iria desenterrar essa Ilustra do baú. Oi, oi, meu nome é Mariana e esse é um Redesenhando uma Ilustra Antiga. Pois é, eu estava tentando redesenhar uma capa de um mangá original meu que eu comecei a desenhar em 2014 e infelizmente não só a nova Ilustra ficou enterrada, como essa história também nunca foi finalizada. Bora lá que eu vou contar mais sobre. Como disse, o ano era 2014, o primeiro ano que eu tinha finalizado meu primeiro mangá. E eu estava no rumo de tentar fazer mais histórias. Quando eu comecei a ler mangá, eu comecei a ler pelos mangás shoujo, de romance fofos. Na verdade, desde pequena cresci vendo romances em anime. Então, quando conheci o mangá e comecei a sonhar em me tornar uma mangaka, que aliás é um sonho de longa data, eu queria ser uma mangaka de romances. Mas não sei que rumo tomou que o meu primeiro mangá passou longe de ser um mangá shoujo. Então, eu estava tentando criar um romance na época, e a primeira ideia que veio foi um romance entre um humano e um ser místico. Eu adoro os romances assim. Foi então que eu criei essa capa aqui, que se tratava de um romance entre um garoto humano e uma garota que era a personificação da árvore de cerejeira, nossa querida Sakura. Nessa ilustra, eu queria mostrar não só o casal fofo, mas também a cerejeira, e a perna dela que se desfaz em pétalas de cerejeira, mostrando que ela não é humana. E sinceramente, até hoje, quando eu vejo essa versão antiga, eu gosto muito do resultado dela. Tipo, tem muitos pontos para melhorar? Com certeza tem, mas ainda assim, acho que foi uma boa capa que eu desenhei na época. Agora, claro, que se é para refazer, eu vou melhorar tudo que for possível. Mas como disse, esse rascunho inicial, ele estava enterrado. Ou seja, eu comecei ele no começo do ano. Para ter uma ideia, eu fiz ela exatamente no dia 9 de abril. E na época eu só queria fazer a mesma pose, mas com o rosto virado mais pra cá. Eu acho que tava ficando legal, se eu tivesse terminado na época. Porque talvez agora que eu vou refazer, eu tenha uma outra ideia do que eu quero fazer com essa ilustra. Mas eu não iria desperdiçar esse fundo maravilhoso que eu consegui fazer dessa cerejeira. Então, mantendo ela, vamos pensar numa outra pose que fica melhor para esse casal. Eu não gravei o rascunho, até porque foi um rascunho bem bagunçado que eu fiz, mas a ideia seria essa aqui. A primeira coisa que me incomodou na primeira versão é que, diferente da versão original, o rosto dele ficou praticamente escondido demais. Enquanto na versão original, ele está de perfil, mostrando uma máscara nada comum. Então, nessa nova versão, eu quis trazer esse rosto de perfil de volta. E uma coisa que eu senti nessa versão antiga é que o rosto dela ficou muito fofinho. Não que isso seja um problema, mas eu queria que essa capa transmitisse um pouco de sensação de místico, como se fosse um conto de fadas. Então, a primeira coisa que pensei foi mudar a expressão da garota, dando um clima de mistério, talvez um pouco de sedução, mostrando que ele vai estar na mão dela. Como o garoto tem o rosto tampado com a máscara, não tinha como mostrar isso pela face dele. Por isso que ela seria o foco principal da cena. E já que a expressão é diferente, eu tinha que pensar em como colocar a mão dela para que conversasse com a expressão dela. Foi assim que eu coloquei esses braços dela como se estivesse envolvendo a cabeça do garoto. E o garoto tentando manter ela próxima dele. E movimento. Eu tentei dar muito mais movimento nessa nova versão, porque olhando bem a primeira versão, parecia que os dois estavam tão paradinhos ali no cantinho, que até parecia dois robozinhos. Se ela é um ser místico, tem que ter fluidez. A única coisa que eu acabei não incluindo nessa ilustra é que os pés dela não estão se desfazendo em pétalas. Acho que essa parte não precisa mais ser incluída, até porque seria um spoiler da história em si. Se bem que eu praticamente já dei um spoiler no começo do vídeo, né? Mas digamos que, para quem não sabe sobre a história, não precisa ter esse spoiler. Falando agora sobre a história, eu só pensei que se passaria em uma época antiga do Japão.
mais ou menos na era de Heian, que se passa entre 794 a 1185. A escolha dessa época é porque quando se fala em yokai e seres místicos, acho que essa é a época mais famosa que se falava sobre isso. Então não tinha uma época melhor para situar a história. Como disse antes, a ideia era fazer um romance entre o humano e a personificação da cerejeira. Mas se tem uma coisa que eu passei longe de conseguir demonstrar nessa história, foi o romance. Se tem um erro muito comum que cometemos ao criar um mangá, é colocar muito balão de explicação. E esse mangá é praticamente a história toda narrada em um balão. Se eu fosse refazer a história toda hoje, eu teria que não só refazer as cenas, como reconstruir toda a narrativa tirando todos os balões de explicações. Então praticamente seria recriar uma história do zero. E eu não faço ideia se eu manteria a história da mesma forma. Acho que eu ia querer manter esse clima de místico. Mas talvez eu levaria o final para um rumo totalmente diferente do que imaginei lá naquela época. Mas o que você acha? Deveria tentar retomar essa história? Ou é melhor deixar quietinho no baú mesmo? Eis a questão. E esse é o resultado final dessa ilustra. Eu incluí as flores de sakura aqui na frente para poder fechar a cena melhor, já que estava dando um pouco de sensação de dispersão de foco, que no caso não estava mostrando muito o rosto dela. E eu acho que funcionou bem legal. Claro, eu também dei um zoom na cena para poder dar mais ênfase no rosto dos dois. Mas o que achou? Sei que é um pouco injusto comparar, até porque é um em preto e branco e o outro ficou colorido. Mas de qualquer forma, acho que as duas versões têm o seu charme. Agora, se eu tivesse que refazer essa história do zero, eu acho que a primeira coisa que aconteceria é que a história teria muito mais cena de comédia. Sério, se tem uma coisa que acontece muito comigo, é que eu acabo indo pra esse lado. Não que seja ruim, porque eu gosto de comédia. Mas como será que ficaria nessa história? Talvez seria até legal.